Bom dia! É o primeiro dia saindo de casa desde o divórcio. Hoje é o 8º dia e eu decidi entrar no Pilates. Voltar, na verdade, porque eu fazia em Balneário Pilates por conta da minha coluna. E decidi fazer esse movimento pra cuidar de mim. Quando eu marquei, eu tava péssima. Eu fiz assim, sem vontade mesmo, assim, eu tava muito mal. Aí hoje eu acordei super bem. Acho que é lua nova em Gêmeos, né? E aí acordei super bem. E aí já separei banana, maçã pra fazer café pra mim quando eu voltar. Era 513, parece... Não, o Senado disse que não vai passar. É eles que se votam, né? Voltando pra casa do Pilates. E olha só, ganhei um docinho de boas-vindas. Seja bem-vindo à experiência Wave. Estamos preparados para cuidar do seu corpo através do Pilates. Desfrute cada movimento com carinho. Equipe Wave Pilates. Acabei de chegar do Pilates, morta do calor. E nossa, valeu muito a pena ter ido. E já encontrei uma senhorinha falando que faz beach tênis. Daí eu perguntei pra ela: tem beach tênis aqui? Que não faz muito tempo que eu moro nessa cidade, né? Daí ela assim: tem lá no centro, não sei o que, só comprar os pacotes. Aí eu falei: ai, que legal. Não dá pra fazer agora, que não adianta eu entrar e querer fazer um monte de coisa. Eu sei que vai ter momentos que eu vou parar e vou ficar mal, mas só pelo fato de hoje ter conseguido sair de casa, já senti vontade de me levar pra tomar um café. Mas como eu já tinha separado banana, ovo, tudo, eu vou fazer meu cafezinho pra mim agora. Passei na farmácia, comprei um óleo pra tomar um banho gostoso, passar um óleo no corpo. Eu acho que agora, depois de uma semana largada, eu tô conseguindo reagir. Já tomei banho, já passei óleo no corpo, agora eu vou começar a preparar meu café da manhã. Preparei uma banana, separei uma banana, uma maçã. E tô cozinhando 2 ovos ali e vou fazer um iogurtezinho com whey pra botar proteína pra dentro. É o primeiro dia que eu tô fazendo café, que eu tô... Café não, né? Mas que eu tô nesse movimento que eu gosto de preparar café pra mim. E... ai, sério, aí eu gosto de arrumar tudo bonitinho no prato, né? Eu sempre gostei de fazer isso pra mim. E como vocês falaram, tudo passa de verdade. Obviamente, né, que eu também já passei vários momentos, a gente sabe que passa. Mas quando a gente tá vivendo a situação em si, parece que não vai passar. E é isso. Agora eu vou organizar meu café da manhã. Bem bonitinho, do jeito que eu mereço. Que agora é uma fase de acolhimento. É uma fase de se tratar bem, de me nutrir, antes de eu ir pra fora. Eu recebi alguns convites pra ir pra São Paulo, pra esparecer, mas eu sempre acho que pra gente ir pra fora, primeiro a nossa casa tem que estar arrumada, a gente tem que estar bem com a gente mesmo, pra depois a gente conseguir ir pra vida, assim, sabe? Então, isso é eu, né? Eu comigo. Eu adoro essa misturinha de whey, esse aqui é de morango, com iogurte grego. Eu e o dilema da panelinha. Eu gosto de passar café. Aí eu não sei se eu compro uma cafeteira ou se eu compro uma chaleira elétrica pra viver esse movimento de passar o café, sabe? Fiz os meus ovos e geralmente eu como tudo separado. Hoje eu decidi fazer diferente. Eu vou pegar esse cremezinho de whey com morango e vou colocar minhas frutinhas dentro, como se fosse uma, sei lá, uma salada de fruta cremosa, talvez. Aí, ao invés de picar a maçã como eu piquei em fatias, eu vou fazer pedacinhos bem pequenininhos. Café pronto, minha misturinha pronta e os meus ovos. Bora tomar café. Ainda não tem onde sentar, que não tem bancada aqui, só tem a mesa. Mas eu já comprei as cadeiras e elas vão chegar, se eu não me engano, quinta-feira. E hoje é terça-feira, então daqui a 2 dias
já terei onde sentar para tomar meu cafezinho da manhã com calma. Como é boa essa sensação de se sentir viva de novo, assim. Fiz mais um café, porque eu sou a Maria do café, e hoje é lua nova. Eu tenho essa coisa com o céu. E lua minguante, olha que interessante, a gente se separou na lua minguante. E lua minguante é um período pra gente soltar tudo que não, enfim, né, que não faz sentido, tudo que... E aconteceu bem numa lua minguante. E hoje começou lua nova. E eu tava com bastante dificuldade de realinhar os meus sonhos. Eu tenho esse caderno, né, que é um caderno da gratidão, que eu escrevo como se eu já estivesse vivendo aquilo que eu queria viver. E aqui na frente eu tenho os sonhos que a gente estava indo na direção para conquistar. E eu já comecei a ter um pouco de inspiração do que eu quero, então eu vou refazer isso, mudar a direção, mudar a intenção, mudar os meus movimentos em direção do que eu quero viver. E hoje a Michelle, ontem inclusive eu tive uma conversa, não sei se vocês conhecem o canal da Michelle Torrencilho, ela foi casada há 17 anos, viveu, né, tá num processo de divórcio aí há quase um ano, e ela me procurou nesse processo ali de divórcio depois pra estabelecer o negócio dela no digital e tal, e ela foi minha mentorada. E aí a mentoria nunca fica só na mentoria, a gente acaba conhecendo um pouquinho do universo uma da outra e tal. Eu tava em São Paulo nas férias com as crianças, fiz mentoria com ela e acabou o processo dela de mentoria, mas a gente ficou com contato, assim. E aí eu pensei, cara, eu acho que eu vou chamar a Michelle, né? Falei, mas eu não quero misturar as coisas, porque ela foi minha mentorada, mas quando a gente tá passando por uma situação assim, a gente quer falar com alguém que viveu a experiência na pele, né? Que passou pelo processo. Porque eu acredito demais na experiência, eu valorizo muito mais a experiência do que o conteúdo em si, a formação em si. E aí eu tava enrolando pra chamar ela, assim, daí ontem a gente ia ver o negócio do AdSense dela, né, da configuração da conta do canal dela que tinha sido monetizado, já tinha mais de um mês e o pagamento voltou. Falei, Mi, vamos entrar juntas? Tu me mostra o teu AdSense pra gente ver ali o que precisa mudar pra te conseguir receber o pagamento do YouTube, que ela já tinha monetizado, acho que já tinha uns 2 meses, né? E aí nisso eu falei, posso te fazer umas 2, 3 perguntinhas? E ela já tinha me mandado uma mensagem dizendo que se eu precisasse de alguma coisa, que ela tinha, né, enfim, do processo. Aí a gente ficou conversando acho que umas 4, 5 horas e eu falando, né, de como eu me sinto, que às vezes eu ficava contando a hora pra dar 10 horas da noite pra dormir logo, pra começar o dia, porque eu me sentia muito triste, não queria lidar com aquilo, e a hora parece que não passava, era 8 horas, daqui a pouco era 8 e 1, e daqui a pouco era 8 e 2, e não chegava 10 horas da noite, e parece que libera um espaço muito grande na rotina. E aí conversei um pouco com ela sobre os desconfortos, muitos eu já sabia, porque eu assisti alguns vídeos dela no começo do canal ali, quando ela... a gente começou a fazer uma triagem, né, do que ela queria compartilhar ou não, e aí a gente contou muita coisa uma da outra, confidências, eu disse, meu Deus, best friend forever, melhores amigas, né, e aí a gente criou ali uma conexão muito legal, e foi muito importante, assim. Aí ela falou, vamos fazer um combinado? E aí eu tinha marcado Pilates pra hoje, mas eu falei, olha, eu marquei, mas eu tô sem vontade nenhuma de ir. Tinha um pacote de 1 vez por semana e 2 vezes por semana. Eu fiz o pacote 1 vez por semana e eu já não sei nem se eu vou conseguir, porque eu não saí de casa ainda. Eu falei pra ela, eu literalmente tô paralisada, eu não saí de casa pra nada. Eu não fui no mercado, eu não fui na lavanderia, eu não fui na farmácia, eu não fui em lugar nenhum. Aí ela, tu tá comendo? Isso já era de noite. Eu falei, eu comi só um pouquinho de pinhão que a Carol fez final de semana. E tava ali, mas foi isso, e eu não tô com fome. Eu falei pra ela assim, mas tu tem que comer. Eu falei, mas eu tô tomando água. Aí ela assim, vamos fazer um combinado? Ela assim, nem que tu peça um lanche, pede alguma coisa gostosa. Eu falei, eu não tô com vontade de pedir nada assim pra comer. Ela, não, mas pede alguma coisa come hoje à noite. Vamos fazer um combinado? Tu vai comer, pedir, fazer alguma coisa hoje à noite. Amanhã tu vai pro Pilates e amanhã tu vai procurar um advogado. Vamos fazer esse combinado? Daí eu, tá bom. E às vezes é legal, né, a gente ter alguém puxando a gente ali e dizendo pra gente o que precisa ser feito. Aí quando, aí fui fazer um negócio, eu fui fazer daí um negócio pra mim, aí tava bem ruim, fui tomar banho e tal, aí deitei, fui tentar ler as cartas, mas também não tava, ela se desconecta com as coisas que tu gosta.
E aí, tipo, não ia. Daí quando chegou ontem à noite, ela me mandou uma mensagem, porque ela vai correr, vai participar de uma corrida e tal. E aí ela falou assim, eu vou ficar no hostel pela primeira vez. Eu falei, cara, eu morei em hostel. Aí a gente começou a conversar, ela, sério que tu morou em hostel? Eu falei, morei em hostel em São Paulo. E morei em hostel em Balneário, porque tava trabalhando essa energia feminina. E eu era uma pessoa muito solitária, assim, muito sozinha. Eu só trabalhava, né? E aí eu vi que eu só tinha amigas de internet, assim, de falar com as minhas seguidoras no Stories. E aí eu fui pro hostel pra trabalhar minha questão de controle, porque quando você mora sozinha, tudo fica do jeito que tá, o barulho meio que é controlado e tal. E eu queria trabalhar essa parte de autoconhecimento, que eu sou da prática, né? No coletivo, lidando com dormir no quarto com mais pessoas, com o ronco de outras pessoas. Eu queria lidar com a minha capacidade de não conseguir controlar tanto o ambiente, de botar uma comida na geladeira coletiva, de tomar café no ambiente coletivo e de estar com pessoas que eu não conheço, porque eu sou muito tímida também. Eu sei que não parece, mas eu sou. E aí eu fui morar em hostel e contei a experiência e eu falei pra ela, eu tinha tanto preconceito, porque na minha cabeça hostel é um lugar sujo, bagunçado, uma orgia, uma surubada. Mas assim, foi uma experiência incrível. Inclusive minhas filhas falaram, mãe, por que você não vai pro hostel? Porque elas estão com dó de eu ficar sozinha, né? Eu falei, agora não, porque relacionamento é troca. Eu agora não tenho nada pra trocar com ninguém. Eu tô muito fragilizada, apesar de hoje é o primeiro dia que eu tô diferente. Então, mas eu tô muito sensível. Eu tô muito fragilizada. Até ontem eu comi o dia todo uma porção de pinhão que a minha filha fez no final de semana. Então, assim, eu não tava conseguindo. Então, hoje foi o primeiro dia que eu fiz skincare, que eu passei meu sabonete e lavei o rosto, que eu passei minha niacinamida, que eu passei protetor solar, que eu saí de casa pela primeira vez, fui no Pilates, preparei meu café com as coisas que o meu corpo precisa pra estar bem nutrido, bem alimentado. Então hoje foi o primeiro dia. Aí ela me convidou, como ela ia correr, lá vou eu, né, fugindo de todos os assuntos, pra eu ir pra lá, que ela ia ficar no hostel, daí quando ela fosse pra corrida eu podia ficar no hostel, fazer outra coisa, né? E pra gente ter esse momento, aí ela me convidou pra dormir na casa dela, pra ficar lá. Aí eu disse, mulher do céu, ela vem pra São Paulo, eu sei que tu gosta de São Paulo e tal. Vou deixar o convite aqui, é só semana que vem, pensa, né? Vai que até semana que vem já tá melhor. O Marinho também me chamou no WhatsApp, falou, me convidou pra ir pra lá, me convidou pra ir pra casa dele. E veio pra cá, né, pra te ficar bem. E é muito legal ver esses movimentos. E só que é isso, né? Eu gosto, tipo, eu conversei com a Michelle, foi muito legal, a gente ficou umas 4, 5 horas ali em videochamada, papeando dos nossos perrengues de. Aí eu falei assim, mas assim, tipo, agora, que tu tá 9 meses separada, ainda tem momentos que tu sente assim, ela assim, tem momentos até hoje assim que eu digo, uau, ontem eu tava assim, fui caminhar, caminhei, eu falei, ai meu Deus, porque tem horas assim, eu queria que esse momento aqui não saísse mais, e eu sabia que quando eu fechasse a chamada com a Michelle, eu ia voltar pra minha dor, pro meu vazio, que é o que eu tô vivendo os últimos 7, 8 dias ali, né? Então, às vezes a distração, ela faz a gente colocar a dor embaixo do tapete. E eu sou da opinião que a gente tem que sentir tudo, que a gente tem que olhar, a gente tem que lidar. Tem várias coisas que hoje eu já tô olhando de uma outra forma, né? Do quanto eu só fui enganada, porque eu também tentei me enganar, de que tava tudo bem e que talvez não estivesse realmente tudo bem como eu queria compartilhar, nesse sentido de, tipo, que eu talvez estivesse incomodada com a questão profissional, de ambos, e não queria olhar para isso, então isso se manifestou do lado de fora para que eu pudesse enxergar o que talvez estivesse debaixo do meu nariz e eu não queria ver, a negação, né, para ter a narrativa perfeita, a história perfeita. E essa é a importância dos processos, né, da gente observar tudo que sente, observar tudo que vem, observar os movimentos que estão acontecendo, olhar para essas coisas, olhar para como a gente se sente e poder acolher tudo isso e se fortalecer. Então, eu acho que o caminho nunca é fugir da dor ou se distrair. Eu acho que o caminho é lidar e depois você vai para fora. Então, eu nesse momento não me sinto pronta, não me sinto também ainda entusiasmada, e olha que São Paulo é o meu lugar na vida, assim, que relembra quem eu sou, que me traz confiança, Só que eu tô começando a sentir vontade de cuidar da minha casa. Eu comprei, como eu disse, comprei as cadeiras, chega na quinta-feira, a mesa tá comprada, quero acabar de pintar as bolas da parede que eu não terminei de pintar, quero finalizar as gravações de aulas que eu tenho para concluir também com os meus alunos.
Quero colocar a minha casa em ordem, ver ali no ateliê, porque literalmente, né, eu me afastei, né, eu só consigo fazer o necessário no necessário. Até ontem, assim, tava um dia extremamente difícil. Então agora eu preciso aproveitar que eu tô com um pouco mais de energia pra fazer um pouquinho mais, né, dentro do que me cabe. E aí botar as coisas em ordem, ver como vai ficar a questão do ateliê, pra daí então decidir se vou sair agora desse movimento, se já vou abrir o ateliê e depois eu viajo, né? Então eu tô nesse processo de ver qual é a rotina que eu quero viver, né? Como que eu quero viver, qual é a narrativa que eu quero contar sobre a minha própria história. Então, inicialmente eu tô pensando em trabalhar 3 meses e viajar a cada 3 meses. Inicialmente eu tô pensando um pouco sobre isso. Ainda não decidi se vou comprar um carro ou se vou manter. Tô pensando que talvez eu não precise ficar indo na lavanderia, seja mais interessante comprar uma máquina de lavar do que tá indo lá no supermercado lavar roupa. E tô encontrando formas de evitar comprar um carro, porque um carro é um desperdício pra mim de dinheiro. E eu fico muito em casa, então não sou uma pessoa que eu saio todo dia e que eu uso o carro o tempo todo. Então tem que botar na balança pra ver se vale a pena. E só quem tem carro sabe o quanto o carro é uma família. Eu já tive carro numa época que morava só eu e minhas filhas. Eu nem era casada ainda nessa época, tinha um carro simples, era um Fiesta Sedã. Ai, que saudadezinha que deu. 4 portas. E completo, assim, bonitinho, mas assim, cara, ele ficava muito parado, assim. Aí quando a gente foi morar no centro mesmo, não tinha necessidade nenhuma de carro, porque a gente tinha um mercado na esquina de casa, não tinha necessidade. Eu comecei a sentir falta de andar na rua, de olhar as coisas, exploradora, né? De olhar o vento batendo nas árvores e olhar as casas e olhar. Então eu gosto disso. E eu vi que eu gostava também, que não tinha necessidade de ter carro. Então eu acabei de, vou vender o carro, porque eu não preciso de carro, e comecei a criar uma vida sem carro, né? E aí fiquei sem carro e me acostumei a viver sem carro. Então, quando as crianças foram morar com o pai delas, eu já estava sem carro. E quando eu fui para São Paulo, eu escolhi também ficar sem carro, né? Porque dirigir em São Paulo não ia ser para mim. E quando eu pegava elas a cada 12 dias em Santa Catarina, eu vinha de São Paulo de ônibus até a rodoviária de Joinville. Na rodoviária de Joinville pegava outro ônibus, ia até a cidade delas, alugava uma casa na cidade delas, ficava com elas lá, depois voltava para São Paulo. Então era esse rolê que eu fazia. Então eu não sentia também falta de carro. Então eu tô refletindo para não tomar uma decisão por impulso, porque o carro é uma decisão que, uma vez que você compra, ele já desvaloriza na hora que você compra. E aí, se você vai vender depois porque se arrependeu, porque foi impulsiva, você vai ter que perder ali uma quantia de dinheiro significativa, tá? Então, eu tô refletindo a necessidade. Qual é a necessidade? Então, às vezes, tipo, a minha maior necessidade hoje é buscar minhas filhas. Às vezes vale pegar um Uber, de repente depois eu encontro um Uber fixo aí e pego elas na sexta, levo elas no domingo. E o Pilates é aqui na esquina e mercado vou ver. Então tô analisando para, né, ver o que eu quero. Aí sobre o ateliê vai rolar, né? Então a princípio eu vou trabalhar sozinha no ateliê. E aí eu penso em fazer isso. Como é um e-commerce, os produtos vão ser vendidos numa loja, num site online. E eu que vou gerenciar o site ali, criar a loja, bater foto e tal, porque como no começo da internet eu não tinha dinheiro, então eu aprendi a fazer tudo isso e eu acabo que eu gosto, né? Controle da criadora, né? De controlar tudo que vai ser criado. Então eu tenho essa liberdade de a cada 3 meses deixar o site fechado em construção e viajar. E aí eu volto pro ritmo de vendas e tal, e depois eu posso também contratar pessoas até que o ateliê e a produção possa ser executada por outras pessoas também. Então não sei ainda, mas eu sei que viajar é uma possibilidade, sim. Eu acho que talvez agora seja o melhor momento de eu viver esses sonhos de ir pra fora. Eu tenho que ver a questão do nome também, que eu não consegui decidir se eu vou tirar o sobrenome, se não vou. Aí eu penso que tem que fazer tudo de novo: passaporte, carteira de motorista, documento de identidade. Nossa, é muito rolê. A advogada já passou ali toda a documentação que a gente vai precisar para entrar com esse processo. Então já vamos. E foi a Michelle também que me incentivou bastante, amiga.
procura um advogado. Eu falei, mas eu quero estar bem pra procurar um advogado, eu quero estar bem pra poder fazer as coisas. E aí ela falou, mas faz mesmo sem estar bem. Aí eu falei pra ela assim, eu não sei se eu não quero ir pro Pilates. Ela assim, porque eu tenho quase certeza que se eu for pro Pilates, eu vou chorar. Ela assim, vai chorando, mas vai. Eu falei, igual quando eu fui pro negócio da coluna, que eu fiquei chorando no tratamento, ela assim, não tem problema, mas o importante é tu entrar em movimento, sair da estagnação ali, né? Aí eu falei, ai meu Deus, tá bom. Daí eu fiquei com isso na cabeça. Amanhã, se eu acordar mal, como eu tô hoje, se eu acordar com vontade de ir chorando pro Pilates, que vai ser a primeira vez que eu vou sair de casa, eu chorando, mas eu vou continuar, eu vou chorando. E eu acordei super bem. Então hoje eu acordei, tirei as cartas pra mim e, nossa, que gostoso voltar pra esse lugar de intuição, de conexão. Fiquei em paz, assim, comigo. E o Alex também me mandou mensagem perguntando da carteira de trabalho que ele não tinha achado, se eu sabia onde estava. Eu até procurei aqui, falei pra ele que eu não achei. E eu acho que é isso, né? Cada um tá seguindo nos seus movimentos de acordo com a consciência que tem e tá tudo bem. E eu tô com o coração em paz porque eu acho que a gente se sente bem onde a gente sente que pertence de alguma forma. Então eu acho que ele vai ficar bem. É um universo mais que aquece mais o coração dele, eu acho, do que o meu universo. E eu também tô num lugar que aquece de alguma forma o meu coração. Então é isso, mas eu tô em paz, tô feliz também um pouco já de estar aqui nessa casa, quero lavar ali a sacada também. Acho que tem umas roupinhas também que eu posso ir lavando à mão, não tem necessidade, tipo leg, roupa mais fina, eu posso lavar e estender aqui porque bate sol aqui na sacada. Vou fazer meus movimentos aqui de novos sonhos e refletir sobre questões de carro, de tudo, o que faz sentido, o que não faz pra minha vida hoje, porque às vezes a gente deseja coisas baseado na vida dos outros, né? No que os outros vivem, no que os outros têm, no que a sociedade diz que a gente tem que ter pra ser bem sucedido. E às vezes aquilo não faz sentido pra gente, né? Então, por exemplo, quando eu vendi meu carro, eu me senti tão assim, diminuindo, e eu não tava diminuindo o padrão, muito pelo contrário. E aí, mas é por quê? Porque socialmente parece que a pessoa só é bem sucedida ou ela só quando ela tem alguns cheques, que é o estereótipo, e muitas vezes a pessoa tem carro e mal tem dinheiro pra comer, mal tem dinheiro pra botar gasolina, mas tem um carro ali pra dizer que tem um carro, né? Então, e tá toda endividada, não dorme, fica ansiosa, com um monte de coisa pra pagar. Então, são coisas que às vezes a gente faz pra atender uma demanda social. Então, assim como casamentos de aparência e vivem, tipo, inseguras, ansiosas e se incomodando pra... Não, mas eu tô casada, não sei quanto tempo. Então, esse é um tipo de vida que eu aprendi com o autoconhecimento que eu não preciso mais viver, que a gente pode escolher e que mais importante do que atender as expectativas é a gente ver isso aqui faz sentido, não faz sentido, né? Então... é isso, minha gente. Ai, que alívio, que alívio, que alívio. Eu tô tão feliz só de ter feito esse movimento, de fazer alguma coisa por mim. E hoje de manhã, quando eu acordei, que eu tirei as cartas, assim, tirei meu momento de meditação, eu falei, assim como eu escolhi sair de uma relação, cuidar de mim, voltar a cuidar de mim, precisa ser uma escolha. Quando a gente escolhe, a gente faz, não precisa sentir vontade. Mas eu preciso me escolher agora, né? E hoje de manhã eu falei isso pra mim, assim, fiz uma oração. Eu digo, só por hoje eu vou escolher cuidar de mim. Eu vou me responsabilizar pelo cuidado comigo, assim. E por enquanto tá indo. Eu nem parei pra pensar no almoço ainda, mas acho que eu vou tirar já um frango ali pra fazer um franguinho, um almoço pra mim. Proteína. E... vou fazer os meus movimentos aqui, vou gravar para as minhas alunas e vou torcer para continuar nesse lugar. Não vou me iludir, vou tentar não me iludir, porque eu sou iludida, vocês viram, né? Eu adoro romantizar um pouco as coisas. Mas, ai, que alívio, assim. E aí eu quero fazer exercício em casa também. Eu tenho que comprar uma televisão, mas eu não sinto muita falta de TV, assim. Mas acho que agora eu vou começar a sentir, que eu tô assistindo minha série lá, Os Magnatas do Crime. Mas eu quero terminar minhas bolas, eu quero ver minha casa arrumada, quero começar a comprar minhas plantas, tudo. Aí, às vezes eu penso em bicho, em gato, mas aí eu penso, cara, se não gosto de cuidar, tipo, não gosto de cuidar, não é que eu trato o bicho mal, entendeu? Mas é que assim, eu gosto de liberdade, aí eu fico pensando, tudo a gente tem que pensar, porque tudo que a gente tem também nos tem. Então, quando eu penso que eu vou trazer um carro pra minha vida,
as despesas, a necessidade, né? Só pra ter um carro, dizer que eu tenho um carro. Tipo, quando eu me separei do pai das minhas filhas, eu comprei um carro, tipo, pra dizer que eu tenho um carro, pra dizer que eu tô bem, melhor que ele. Era uma competição, sabe? Não quero ir pra esse lugar. E aí, às vezes, a gente quer preencher espaços vazios. Então, pra suprir uma coisa de, eu não quero ficar sozinha, então vou enchendo a vida de coisa, de gente, de bicho, de tudo, pra não lidar consigo mesmo, né? Então eu tô refletindo também sobre isso, tá? Por que agora resolveu pensar em bicho? Por que agora resolveu pensar em gato e cachorro? Por uma companhia, não é errado. Não é errado, mas sabe? Então eu não tô aceitando tudo que a minha cabeça tá trazendo pra mim. Eu tô analisando pra ver o quanto faz sentido pra não tomar nenhuma decisão por impulso, até porque eu já tive, né, um cachorrinho, enfim, a gente dentro da rotina não deu. E é isso, minha gente. Reorganizando, recalculando a rota. Tô aproveitando a lua nova pra fazer isso. E é muito bom saber que eu já tinha pensado em fazer isso, mas eu não tinha ânimo e força pra fazer. E agora eu vou fazer de uma energia que eu gosto. Bom, gente, tô indo lavar roupa, decidi ir caminhando e agora eu tô um pouco triste porque a única memória que eu tenho de fazer isso é com ele, então é a primeira vez que eu tô indo lavar roupa sozinha. E aí eu acho que foi um pouco disso que eu percebi, assim, as coisas que eu nunca fiz e que ele não tava junto, como Pilates hoje, foi tranquilo. Foi legal porque não tinha nenhum caminho neural percorrido. Agora, o que a gente fazia junto, isso é difícil, mas eu vou chorando mesmo, porque senão eu nunca vou criar esse movimento sozinha. Então botei a bolsa de roupa aqui. Tô levando a minha bolsa, porque como é no mercado, talvez eu já compre algumas coisas que precisa. E eu preciso também ir no mercado sozinha. E tô levando meu fone, porque leva em média mais ou menos 40 minutos pra lavar. E eu decidi que eu vou caminhando e dá 20 minutos aqui da minha casa até o supermercado e até a lavanderia ali, o lugar onde eu lavo roupa. E aí, como eu não vou comprar muita coisa, eu vou voltar do mercado caminhando. Vou tentar chamar um Uber pra ver, né? Se estiver muito pesado. A roupa úmida vai pesar um pouco mais. Mas é isso. Seguimos lidando com os nossos altos e baixos. Acho que quando eu voltar, que eu tiver... Bombeira. Que eu tiver estendendo a roupa, eu vou me sentir orgulhosa de ter feito esse movimento, sabe? Mas é vazio, assim, é triste. Mas como diz Dona Michele, vai chorando mesmo. Então a gente vai chorando. E daqui a pouco eu vou me acostumar a fazer esses movimentos que antes dele eu fazia sozinha, não é mesmo? E é isso. Olha isso. Já cheguei no supermercado e foi mais rápido do que eu imaginei. Sério, como a gente fica mal acostumada e perde noção de distância das coisas, né? E foi bem gostoso, tá? Chorei um pouco, aí fui olhando as coisas que tinha por perto, conveniência, papelaria, pra ter noção, né, de espaço e de onde moro. E aí aqui dentro tem uma lavanderia e bora botar roupa pra lavar e vai dar tudo certo.
Tomara que tenha máquina vazia. Tem. Ó, R$17 um cesto. Bora lavar roupa. Lavadora. Máquina 1. Pagar. Agora vai ficar lavando 42 minutos e eu vou ali no mercado dar uma volta pra ver o que eu preciso. Primeira vez indo no mercado sozinha. Nossa, nem acredito que eu tô conseguindo. Fiz minhas comprinhas. Depois eu mostro pra vocês o que eu comprei. E aí, aqui tem as poltronas pra esperar a máquina terminar. E falta 26 minutos, 25, pra terminar o processo. Aí eu vou ficar aqui, olhar umas coisas no telefone até ficar pronta. E eu decidi que eu não vou chamar, não vou ver se tem Uber. E vou voltar caminhando mesmo pra casa, porque eu achei bem ok, assim. Acho que zero necessidade de pedir Uber, tipo, 20 minutos caminhando, sabe? Acabei de chegar do mercado. Uau, cansada. Mas tudo certo, tá? Eu acho que realmente não tem necessidade de pegar Uber. E como eu estava muito sedentária, à medida que eu for me movimentando, eu vou me acostumando com o trajeto, né? Ai, comprei um camarãozinho pra fazer um estrogonofe de camarão, uma jantinha pra mim essa noite. Eu acho que eu mereço e preciso disso. Acho que é uma forma de eu me acolher em atitude. Hoje é um dia muito simbólico, né? Primeira vez que eu consegui fazer várias coisas. Depois de 8 dias, literalmente chorando. Não que hoje eu não chorei, mas os outros dias eu chorava e tava paralisada. Comprei cebolinha, que eu gosto muito da cebolinha em tudo. Aí comprei 2 desse de proteína, porque eu não como muita carne. Então, às vezes eu não consigo ingerir a quantidade de proteína que eu preciso. Tem um, acho que na geladeira. Aí eu comprei repolho roxo, orgânico, pra fazer salada, que daí eu acho que amanhã eu vou fazer frango no almoço com salada. E tem alface na geladeira. Então, aí eu acho que eu vou fazer repolho, alface. Aí comprei limão pra temperar o frango. E comprei essas barrinhas da Supino de banana e chocolate sem açúcar. Aí comprei 4 dessas para ter um docinho em casa. Aí comprei uma água com gás. Eu tô evitando de tomar vinho porque nesses períodos que a gente fica muito triste, e aí a gente sente falta, né, de companhia, e aí é um momento para vício, né? Cigarro, bebida. Então, eu comprei uma água com gás, vou botar no congelador e a minha jantinha vai ser um risoto de estrogonofe com água com gás. Então, vamos evitar dar brechas, né? Até porque eu já tive vício de cigarro e tal. E esse é um momento que a gente acaba buscando uma companhia. E aí comprei o grego, porque eu gosto de fazer misturadinho com whey. E eu vi uma receita desse grego para fazer molho de salada. Então amanhã eu vou testar um molho para fazer com a salada e com o frango. Mas hoje eu vou ficar nesse estrogonofezinho de camarão. E vai ser isso aí. E aí agora eu vou estender a roupa uma hora dessa. São aqui umas 5 horas agora, 5h30, mas olha só, ainda bate um pouquinho de sol na sacada. Olha como tá sujo esses vidros. E a roupa tá bem cheirosinha, lavei lençol, tudo. Mas antes de estender, eu vou lavar aqui fora. Então vou jogar uma água aqui, deixar lavadinho. Ó, ainda temos um solzinho. Deixar tudo lavadinho, aí eu boto o varal aqui e bate vento, bate bastante vento. Então eu acredito que vai secar. Estou me animando, gente, devagar. Eu tenho um monte de coisas para colocar em dia, mas eu já tô esperançosa porque hoje eu já consegui fazer alguns movimentos e que Deus abençoe que amanhã eu acorde assim também. Olha o vento essa hora. Lavei aqui o chão.
tô sem rodo, que meu rodo quebrou. Aí daqui a pouco seca também com essa ventania. Olha isso. Eu acho que antes de eu ir dormir a roupa já vai estar seca. Passei pano aqui no chão também. Já tá quase seco. E é isso, minha gente, que temos. Gente, me superei, tá? Fui provar agora. Meu, tá muito bom. Eu acho que não existe maior ato de amor próprio do que cozinhar pra si mesma. Catar os camarão, que eu acho que eu fiz molho demais, mas tá muito bom. Olha isso! Estrogonofe sem batata palha não é estrogonofe, né? E eu vou bem tomar a minha água na taça. Só porque eu mereço. Será que eu comprei sem gás? Não, comprei com gás. Não tá... Não tô vendo as bolinhas. Vamos deixar para tomar uma taça de vinho quando estivermos bem emocionalmente, para evitar problemas de apegos ao álcool futuro, não é mesmo? Então é isso. Não é só sobre beber, temos que beber com consciência, porque tudo vira vício. Comida, cigarro, bebida, nessas horas. Vou tentar assistir alguma coisa pela primeira vez, vou ver se eu consigo assistir uma série, enfim. Vamos ver se vai rolar. Olha esse sol nascendo da janela. Sério. Ai, tem coisas na vida assim que... Olha isso. Olha que coisa mais linda. Das coisas que às vezes a gente não para pra observar, né? Às vezes a gente fica tanto nos problemas da cabeça que não se dá conta, assim, da beleza da criação, né? Das coisas simples. Falei pra vocês que eu não devia me iludir ontem, que ia ter momentos que eu não ia acordar tão bem, não é mesmo? Hoje é um desses dias. Mas assim, não acordei chorando, nem nada do tipo, mas eu sinto que não tô naquela energia de ontem, né? A vontade mesmo, se eu parar pra sentir, é de ficar ali deitada e de não sair de fato da cama. Mas, não de tristeza, eu já não sinto que não tô mais triste, assim, de, ai, sabe, chorando muito, não. Mas é sem ânimo, assim. Tipo, eu não ficaria ali deitada chorando. Eu ficaria ali deitada só e sem um pouco de, sabe, procrastinando. Mas levantei, tirei o produto que eu passei ontem à noite, eu passei esse aqui, esse peeling que eu tô usando, me obriguei. Eu já tava saindo do banheiro, falei, garota, vamos cuidar desse rosto. Já fez de manhã, faz à noite também. Aí voltei e passei. Aí tirei com esse sabonete aqui. E agora de manhã eu vou passar essa niacinamida, que inclusive já tá, ó, eu tava fazendo. E agora eu vou voltar a fazer. Aí eu passo ela primeiro, eu tô com várias manchinhas, sabe, no rosto. Algumas não vão sair, né? Isso aqui vocês falaram pra mim que é melasma, não fui no negócio pra ver. Mas tô com uma cara de, sabe, uma pele... Não sei como que eu posso falar. Uma cara de suja, assim. Ai, meu Deus. E é isso, minha gente. Vamos reagir. Como diz a minha filha, não sei de onde ela tirou isso, ela disse, mãe, bota o cropped e reage. Filha, mamãe tá botando cropped e reagindo. Aí eu deixo secar um pouquinho. Aí eu vou... Levei toalha de rosto ontem pra lavar. E aí só tem essa do banho. Aí eu deixo secar um pouquinho. E aí eu vou passar esse protetor solar, fator 60,
da La Roche. E é isso. Ai, Deus, vou fazer um café quentinho pra mim. Não comprei cafeteira ainda, tô fazendo café na panelinha. E hoje eu vou entregar uma consultoria de arquétipos online. E vou gravar o último módulo das minhas alunas do meu negócio digital do zero. Aí eu zero isso. Olha isso. Aí eu zero isso. E aí eu finalizo o último módulo do curso de arquétipos. Aí eu quero hoje também ir lá imprimir a oração de São Miguel Arcanjo para fazer por 21 dias. Sempre que eu passo por um processo de mudança, eu gosto de fazer, porque é uma oração que limpa, né? O campo, tira. Ontem era pra eu tomar um banho de sal, esqueci. Hoje eu vou ver se eu lembro. Vou deixar até o sal aqui já no banheiro pra lembrar. E é isso, gente. Basicamente essa é a minha rotina de skincare. Niacinamida de manhã e à noite eu tô passando esse aqui, que arde pinica, que é um peeling, e intercalo um dia esse e um dia esse ácido mandélico. Então, hoje, essa noite eu passei esse, hoje eu vou passar esse. Se Deus quiser eu vou passar, né? Tô falando pra vocês que eu vou passar, eu tenho que passar. Olha ela! Primeira vez passando um reboco nessa cara, gente. Meu Deus do céu, como pode? A gente tira o pijama, parece que a energia já muda. Eu tava com o pijama agora fazendo skincare pensando, ai, queria ficar na cama. Aí eu botei uma blusa, tipo, que cama o que, minha gente? Vamos gravar. Veio até ideia de vídeo agora, inspiração de vídeo. Vou fazer um vídeo sobre 5 coisas que eu aprendi com o meu último divórcio, né? E assim, tava refletindo, claro que eu vou ver ainda e analisar, mas uma de cara, assim, literalmente uma fuga da realidade, né? Eu acho que olha, eu falando, fazendo vídeo com vocês aqui no vlog, eu claramente tento criar a melhor narrativa possível de uma situação, porque eu quero, né, eu queria muito que desse certo, então eu acho que quando a gente tem uma coisa que a gente quer que dê certo, a gente tenta romantizar aquilo e tenta passar pano para algumas coisas que talvez eu não deveria ter passado, não em sentido de mentira, tá? Não teve outro episódio de mentira nesses 3 anos. Teve no contexto lá atrás, que já foi um vídeo no canal falando sobre segunda chance. Mas, às vezes, pra gente não criar conflito, a gente, sei lá, a gente tem tanto a expectativa do que a gente gostaria que fosse com relação àquilo que a gente tá vivendo, que às vezes a gente conta histórias pra gente, sabe? Pra não ver as coisas como elas de fato são. Então eu penso, né, eu sempre acho que quando acontece uma coisa na nossa vida, a gente tem que olhar pra ela e ver o que vai aprender com ela. Eu não tinha condição antes, né? Mas agora eu tenho condição também, assim. Então, tipo assim, do lado de fora da realidade, o que se apresentou? Eu fui enganada, né? Não fui enganada porque eu sou uma pessoa muito intuitiva, mas tentou me enganar. Mas esse tentar me enganar, que ele tentou me enganar, na verdade, eu também estava tentando me enganar. Que era possível a gente realizar sonhos sem que os dois estivessem na mesma frequência. Sem que os dois estivessem olhando para uma mesma direção. Então, eu estudei isso 8 anos sobre lei da atração e criação de realidade. Eu vivo mudando minha realidade. Eu vivo construindo coisas. E eu tentei me enganar que seria possível que a gente fosse ficar juntos para sempre. Isso não aconteceu nem com minhas filhas, né? A partir do momento que eu comecei a olhar para a questão de São Paulo, para a questão de Balneário, e elas não começaram a olhar para isso junto comigo, começaram a olhar para casa, né, de querer morar com a avó, de querer morar na praia, de querer morar ali de ter bicho, galinha e tudo. Cada uma viveu, manifestou a realidade que mais alimentou e que mais olhou. Isso é lei da atração. Não adianta todo mundo o tempo todo tá criando uma realidade, quer queira, quer não. Então é melhor fazer isso de forma intencional. E eu me iludi. Então, assim, por mais que eu apresentasse sonhos, ele sempre estava olhando pro passado, que foi para onde ele voltou. Então,
Ele só me enganou porque eu também tentei me enganar de alguma forma pra fazer essa história dar certo. Paciência, né, meninas? Paciência. Vivendo e aprendendo. Mais uma experiência pra conta. Vida que segue. Eu acho que triste eu já não tô. Meu Deus, isso aqui tá o Oz. Esse cabelo. Eu tinha que dar um banho de creme, na verdade, né? Eu fico tentando que ele performe bem, sem eu nutrir ele. Vamos ver se hoje, no final do dia, eu faço isso. E outra coisa que eu tô com vontade, aleatória, é de ir lá comprar uma planta. Acho que amanhã chega minhas cadeiras. Amanhã ou sexta. Amanhã é quinta, né? E eu achei uma floricultura. Quando eu fui ontem de pé pro mercado, eu passei na frente de uma floricultura. Eu falei, temos uma floricultura perto. Não tem aquelas embalagens bonitas das floriculturas que eu gosto lá de Balneário. Tava até cogitando em Balneário buscar uma planta hoje. Uma planta num lugar que eu gosto, num ambiente que eu gosto. Não sei se eu já tô nesse espírito de Balneário. Não sei. Vamos ver se hoje eu me animo e vejo o que eu faço. Se eu vou na floricultura aqui ou se eu vou na floricultura lá em Balneário comprar uma plantinha pra botar em cima da minha mesa. Nossa, em Balneário comprar uma planta, né? Oxi. Vai dar o quê? Uns 100 e pouco de Uber pra ir e voltar. Mas assim, né? Sei lá. Mas acho que vale eu ir ali, porque às vezes surpreende, né? E eu vou ali e acho alguma coisa que eu gosto, se eu não achar, eu posso marcar de ir lá em Balneário. E é isso. Ai, gente, seguimos fazendo o que precisa ser feito. Hoje, agora eu já me animei porque eu botei outra roupa. Tirei o pijama. Essa escova é uma benção, né? Foi uma coisa boa essa escova. Ela deixa alinhadinho os cabelos. É da Rica. Deixa eu só puxar aqui. Eu gosto. Aí. Gostei. Ai, gente, sério. Me animei. Às vezes a gente só precisa trocar de roupa. Descobri hoje. Oh, Deus, obrigada. Vocês viram que lindo os nascer do sol? Meu Deus, sério. Ainda não tô em condição de ir pra praia, né? De voltar a ir pra praia. Mas eu nem sabia, na verdade, que dava pra ver o sol nascer daqui. Eu sempre ia lá na praia, ver lá da praia, que é muito melhor, né? É isso, minha gente. Vou reagir, vou me inspirar pra gravar o vídeo dos aprendizados desse momento. Vou seguir o fluxo, sem tanta estratégia, sem tanto planejamento, porque eu tenho esse conflito. Vira e mexe, eu fico querendo o tal do me botar numa caixa de a mentora, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu acho que agora eu vou soltar e vou deixar fluir pra ver o que dá isso aí, sabe? Compartilhar o que vim. E é isso que temos. Olha o sol vindo aqui, vocês estão vendo? Cara, e pior que eu tô numa fase que eu não tô me achando bonita. Eu me acho ajeitada agora, sabe? Mas bonita, não tô me achando bonita. Mas vou ficar, porque eu vou me cuidar. Vou fazer exercício em casa. Ontem eu entrei em contato com o beach tênis, mas é muito longe da... Dá quase 5 quilômetros daqui. Daí não dá pra ir andando, né, gente? Oxi, o mercado dá, que é 1 quilômetro, mas 5 quilômetros não vai rolar. Mas uma vez por semana, né? Daí tem que ver essa questão do Uber. E é na praia mesmo, beach tênis. Aí é 230 uma vez. Os caras que a gente faz por semana, cara. É 230 uma vez por semana e 500, não, 400 2 vezes na semana. 3 vezes na semana é muito, né? Porque eu tenho que fazer exercício em casa, vou fazer step. Eu queria fazer musculação, mas não tem academia aqui perto. Só se eu comprar um carro, mas eu não sei ainda se eu vou comprar um carro. Não decidi ainda se eu preciso mesmo de um carro, sabe? E é isso. Gente, eu adoro esse rímel. Eu só tenho esse, né? Vocês sabem, eu só tenho uma coisa de cada. Eu não tenho mais de uma base, mais de um creme de corpo, mais de um blush. Porque eu só tenho o que eu preciso. E é isso, minha gente. Olha ela. Chega, né?
Olha isso! Passei até um blush, menina. Vou passar esse Hidralábios da Boca Rosa, que eu comprei pra minhas filhas. Aí elas estavam lá na Sephora, sei lá. Elas estavam provando, né? Porque essas gurias, quando elas vão lá, elas provam tudo. A Sofia mesmo, meu Deus, a Sofia é muito blogueira. Nossa, ela é muito blogueira. Aí ela... em São Paulo, elas, meu Deus, parece um pinto no lixo. Os atendimentos lá na Sephora de São Paulo são muito diferentes, né, daqui de Balneário. E aí eles maqueiam elas e passam coisa. Quando a gente foi pra São Paulo, toda hora elas queriam ir numa Sephora pra eles ajudar e maquiar e... Enfim. Mas aí elas foram aqui em Balneário, que elas queriam gloss, aí elas provaram. Aí eu falei, vou provar também. Aí eu provei e gostei. Eu gostei. Deixa o lábio bem hidratado, assim. Ai, como é bom, ó, viu, gente? Às vezes a gente só precisa trocar de roupa, tirar o pijama. E, cara, primeiro dia que eu estou passando uma base na fuça. E ontem foi o primeiro dia que eu fiz skincare. A gente tem que celebrar esses pequenos movimentos, porque a gente acha que vai ficar bem da noite pro dia e não vai. Cada dia é um pouquinho menos, mas é igual ferida, né? Vai secando, mas no começo parece que tá aberta ainda, e aí depois vai criando casquinha, daí tem que ir pra terapia curar o que tá embaixo da casquinha. E a vida que segue, né, minha gente? Ontem eu consegui fazer o meu caderno lá dos sonhos, já alinhei todos os meus, mas ainda não tá aquecendo bem o coração, né? Mas já alinhei ali os meus objetivos, passar uma suvaqueira. Eu tô adorando esse aqui, ó. E eu adorei essa embalagem da Nivea, que não tem tampa. Aí eu vou... Mas eu já alinhei, assim, os lugares que eu quero ir. Decidi... Depois eu vou fazer, pra quem tá no meu plano de mudança de vida, que eu mostro como que eu crio, né, como eu alinho planos, não é sobre lei da atração, mas é sobre planejamento, como eu me planejo pra criar as coisas, ateliê, tudo. Inclusive o link tá na descrição, é bem baratinho, tá? Acho que é 147, tá? 179, uma coisa assim, não lembro. Aí eu vou fazer uma aula e mostrar lá o meu novo alinhamento, mas eu vou ver ainda se eu preciso lapidar alguma coisa. Tem alguns lugares que eu preciso colocar ali algumas informações, mas eu decidi que, cara, 10 imóveis não é muito pra mim, não. 10 imóveis eu acho que é super ok e é um sonho bem ousado pra mim. E eu vou andar nessa direção aí, né? É isso, posso ficar tudo para minhas filhas. E aí eu vou me divertir com as decoração tudo. E eu acho que vai ser uma coisa gostosa. Eu nem sei, mas não sei se é possível organizar tudo na vida que eu quero criar no meu próximo cenário, mas vamos ver se rola desses movimentos que eu quero fazer. Viajar pelo menos umas 4 vezes por ano, né? Qual seria a vida ideal, assim? Eu sempre penso, o que eu quero? Eu não consigo pensar em limite, assim. Eu nunca consigo pensar assim, quero fazer tal coisa. Mas não tem dinheiro, não dá. Eu não consigo pensar, porque pra mim dinheiro é só fazer. Então, antes eu ficava pensando, nossa, não tem dinheiro. Agora eu não consigo pensar, penso, ok, é isso aqui que eu quero. Eu vou encontrar um caminho pra fazer isso aqui acontecer. A minha cabeça hoje funciona desse jeito. É muito louco isso. Gente, chega de papo. Vou tomar café, vou gravar. Ai, Deus, obrigada. Graças a Deus, hoje eu tô me sentindo... não tava, né? Eu já tô me sentindo melhor. Vamos gravar. E é isso. É isso. Esqueci que a minha panelinha de fazer café tá com arroz. Eu fiz estrogonofe ontem, lembra? Eu só tenho 2 panelas e uma panela de pressão que eu lavei. Olha que bonito, sonho. Deixei a louça toda lavada antes de dormir. Cara, será que eu tiro arroz? Tem 2 opções. Eu tiro arroz, ou eu esquento água na panela de pressão, ou eu me levo pra tomar café. Mas aí se eu sair, eu perco o foco de tudo que eu quero gravar e fazer, né? Não, e eu não tenho micro-ondas. Eu vou tirar o arroz, eu acho. Tiro o arroz, lavo, que eu vou tomar café mais de uma vez de manhã. Vou fazer isso. Estou aqui tomando meu cafezinho. As roupas estão ali secando e eu tô aqui definindo. Eu botei 5 coisas que eu aprendi no meu último casamento, né? É o vídeo que eu vou gravar agora. Mas vão ser 4. 5 ainda não dá. Teria que refletir mais.
Então eu boto os tópicos e aí eu falo dos tópicos do meu jeito, eu não faço roteiro, porque tá aqui dentro, né? Se eu crio roteiro, eu perco a minha espontaneidade, então assim, se eu já sei sobre aquilo, porque eu só ensino sobre experiências, eu só falo sobre experiência, a experiência tá dentro de mim. Então, pra mim, o roteiro me deixa engessada, entende? Se eu tenho que ler, eu não consigo, mais me atrapalha do que me ajuda. Bateu a fome, piquei metade de uma maçã e vou misturar com essas 15 gramas de proteína de morango e vou passar outro café. Vou misturar um pouquinho de aveia para dar uma saciedade. Se vai caber, não sei, né? Porque esse pote foi a Carol que deu pra gente, que ela queria contribuir com a casa nova. Aí ela deu esse potinho, mas eu quero ver se eu tiro um dia pra ir na Tokstok, lá em Balneário, ver um potinho maior. E é o que temos, né? Porque a aveia é bem calórico. Mais um pouquinho. Meu Deus. Socorro. Vamos comer, vamos comer. E é isso. Gente do céu, sumi desse vlog e vou finalizar ele por aqui, porque tá longo, né? Então, no fim, hoje não fiz frango com salada. Comi aquele estrogonofe de camarão que sobrou. Aí tinha planos de ir na floricultura, de imprimir oração de não sei o quê. Não fiz nada disso, mas eu gravei hoje, isso foi bom. Finalizei as consultorias de arquétipos que eu tinha para entregar, isso foi bom também. Não tive nenhum período assim de parar, chorar, né? Por enquanto eu tô bem, já são 10 horas da noite. E antes eu ficava contando as horas para dar 10 horas para eu dormir. E hoje são 10 horas da noite e eu nem banho tomei ainda, né? Tô aqui com o rímel tudo na cara. Ai, sério. Não foi um dia com a energia de ontem, assim, super animada. Mas não foi um dia triste, né? Foi um dia um pouquinho estranho, mas eu tinha coisa para fazer, aí fui fazendo as coisas, aí tirei o lixo, aí queimei alguns cadernos com algumas escritas que tinha e que eu precisava desapegar. Aí aproveitei para fazer uma limpa nessas coisas aradas de escrita e coisa. Enfim, foi um dia estranho, assim, mas foi um dia até que produtivo se comparado, como eu disse, né? Aquela primeira semana ali pós-divórcio que foi assim, assim, eu tava completamente estagnada. Eu espero que daqui pra frente eu continue nesse movimento mais leve e conseguindo aí cuidar de mim, não comi mais nada depois da tarde, não tô com fome. Mas eu almocei, comi fruta hoje, então também vou devagarinho nesse ritmo de comer. E, e é isso. Aí vou tomar um banho agora, passar um óleo no corpo. Se precisar chorar, eu acho que eu tô com um pouquinho de choro aqui. Acho que eu vou provavelmente botar um pouco pra fora. Tomar um banho de sal, eu gosto de tomar banho com sais. Só que o meu acabou e eu geralmente compro lá em Balneário, mas um salzinho grosso serve também. E amanhã eu tenho uma mentorada de manhã, ela até perguntou se eu queria trocar pra semana que vem, mas eu falei que não, que a gente podia manter. Então eu tenho uma mentoria de YouTube amanhã de manhã, 10 horas da manhã. E aí eu vou atender e à tarde provavelmente eu vou gravar aula para minhas alunas. E hoje também já consegui organizar o meu novo posicionamento nas redes sociais, sobre os conteúdos que eu quero criar aqui no YouTube, no Instagram e alinhando esse posicionamento de marca. Quem tá no curso Meu Negócio Digital do Zero, depois eu vou compartilhar, vou fazer uma aula para vocês lá sobre esse novo posicionamento. Eu acho que sempre que a gente muda ou sempre que a gente passa por alguma questão pessoal, assim, e eu acho que isso reflete quem a gente é e acho que é natural a gente reposicionar. Então, eu vou dividir com vocês ali quais foram as minhas decisões com relação à identidade, conteúdo e por aí vai. E é isso, minha gente. Algumas coisas mudaram nesse sentido de conteúdo, de posicionamento.
que estão mais alinhadas com quem eu me sinto agora, com quem eu sinto que estou agora. Ai, e tô esperançosa, assim, que acho que vai ser bom. E já tô animada, não vejo a hora de estar bem pra sair, pra viajar, pra produzir minhas velas, pra começar, né, pra abrir o ateliê. Mas eu também sei que é um dia de cada vez. Então, eu acho que eu já tô melhorando. E eu preciso, ao invés de eu ficar pensando no que eu deveria estar fazendo, no que eu queria estar fazendo, que eu ainda não consigo, eu tenho que honrar e agradecer o que eu já tô conseguindo fazer, que é fazer comida, que é comer fruta todos os dias, que é comer mais proteína. Então, estamos de parabéns, não é mesmo? E é isso, meninas. Não chegou minhas cadeiras, eu acho que chega amanhã. Mas eu vou ver, não sei se eu vou começar outro vlog amanhã, mas quando eu começar outro vlog e eu mostro pra vocês as cadeiras e quais são os movimentos que estão acontecendo por aqui, tá bom? Então quero agradecer muito o carinho de vocês. Compartilhei muita choradeira, né? Muita pitanga chorando tudo. Mas eu acho que quando a gente também tem pequenos movimentos assim de felicidade, também tem que ser compartilhado. E independente de como eu estava me sentindo quando eu fui pro Pilates, eu não sabia que eu ia acordar tão bem. Eu ia gravar o meu primeiro dia indo pro Pilates se eu estivesse chorando também, porque a ideia é mostrar a realidade como ela é. Eu acho que de vida editada, de pessoas que estão sempre bem, acho que tá cheio. E eu tenho esse compromisso comigo e com a minha verdade, né? Independente do que as pessoas pensam sobre isso. Certo? Então é isso. Ai, gratidão por vocês estarem aqui. Eu tô muito feliz. Eu, de fato, apesar das críticas que eu também tenho evitado como forma de me proteger, eu tô muito grata, por esse carinho que eu tenho sentido de vocês. E isso tá sendo muito importante pra mim nesse momento, assim, de verdade, por mais que às vezes eu me sinta sozinha, é como se eu também não tivesse tão sozinha assim, porque de alguma forma vocês estão aí, né? Então, muito obrigada por todas as orações, por todas as energias boas, por todas as reza, quem é de reza. Eu acredito também que toda essa vibração boa contribuiu para que eu pudesse cada dia ir melhorando. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, tá bom? A gente se vê em breve nos próximos vídeos.